E aí, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre teoria organística. E aí vai ser bem importante que vocês tenham olhado a aula anterior sobre holismo. Ela vai ser bem interessante, né, e importante para a compreensão da teoria organística desenvolvida por Kurt Goldstein. E aí, por que o holismo é importante, né, para a compreensão da teoria organística? Porque ele vai ser a base estrutural para essa teoria. Kurt Goldstein, que foi um neurologista, ele utilizou do olhar do holismo para enxergar e estudar soldados lesionados após a Primeira Guerra Mundial. Eram lesões cerebrais que ele investigava e percebeu que aquela lesão, mesmo tendo uma relação apenas com a parte motora do cérebro, mudava muito mais outras questões daquele soldado do que meramente uma questão motora. Então, se lesionava a forma como aquele soldado andava, não era só o andar, a marcha que mudava. Mudava a forma desse soldado agir, a forma dele se relacionar, a forma dele interagir no mundo. E aí ele foi percebendo que se mudava muito mais do que aspectos neuronais, né? Se mudava esse todo, porque ele começou a compreender que tinha algo muito maior, muito mais amplo. E aí eu vou ler para vocês uma citação bem interessante que fala sobre como é que ele começou a prestar atenção sobre isso. Então, ele entendeu que o quê? O paciente lesionado em uma área do cérebro ligada a certa habilidade motora não apresentava mudanças comportamentais apenas nesse aspecto motor, havendo uma total reestruturação de seus modos de agir, como se ele se reorganizasse como um todo perante sua nova realidade física. Goldstein nomeou esse todo estrutural de organismo, por isso, teoria organística, entendendo ser ele composto, esse organismo, por todos os fatores constitutivos dessa pessoa, tanto no corpo empírico quanto no campo das emoções, e também nos seus padrões de relação com o ambiente e com as pessoas que o cercam. Daí vocês veem a base estrutural do holismo, essa percepção de um ser humano complexo, dando essa dimensão da totalidade. E aí, diante dessa compreensão, Kurt Goldstein ele foi percebendo que o organismo ele era regido por uma lei, a lei da autorregulação organística, porque ele percebeu que o organismo ele tem uma tendência a se autoatualizar. Então a gente olha para esse soldado que sofreu uma lesão e esse organismo como um todo, ele tentou se autoatualizar para continuar vivendo no mundo, mas agora de uma forma diferente, porque de fato era diferente. E aí é isso que a gente precisa ter em mente, em tudo na vida. As coisas vão acontecendo, mudanças, e tudo vai interferindo. Nada é mais a mesma coisa. Seja por uma questão de uma lesão, seja por atividades, recursos novos que eu vou adquirindo, experiências novas. O tempo vivido é algo que vai mudando. E aí vai mudando aquele ser humano e o ser humano mudando. E aí vocês percebem como a teoria organística ela traz esse caráter interacionista, dessa interação que acontece do homem com o meio e do meio com o homem. E pensando nessa característica da interação que acontece, é como se a gente compreendesse esse homem como um ser no mundo. E aí vamos pensar, ser, hífen, no, hífen, mundo. Porque está tudo conectado, está tudo amarradinho, interação, não é amarrado porque senão seria rígido, mas fluindo, certo? Num conjunto que se interrelaciona. É um homem sempre nesse mundo que eu preciso estar atento, E é esse homem que
vai mudar esse mundo e esse mundo vai mudando esse homem. Então não tem um começo e um fim, né? Tem uma constante interação e uma mudança. E aí por isso que a gente precisa ter, né, e desenvolver esse olhar mais complexo. E aí ele vai trazer, né, a gestalterapia, quando o Pelz utiliza dessa teoria organísmica, próximo para uma abordagem também sistêmica, porque ele vai tirar, né, e vai trazer esse olhar diferente, né, um novo paradigma. Né? Quando ele olha a partir do holismo, que traz um paradigma diferente de visão de homem, de visão de mundo, compreendendo esse todo mais amplo, ele vem olhando esse homem não mais dissociado. E ele percebe que não tem como pegar esse homem, isolar, estudar esse homem sem levar em consideração esse mundo. Então eu preciso entender que esse homem está dentro de uma cultura, que esse homem está dentro de uma sociedade, está dentro de uma família, está dentro de um contexto social, histórico, cultural, que eu preciso ter um olhar e uma dimensão. Então quando a gente atende na clínica, né, a gente precisa ter esse olhar mais ampliado. Não é aquele homem que vem para o meu consultório e a gente está encapsulado naquela sala. Eu preciso ampliar o meu olhar e o olhar daquele homem que está ali, né, daquele homem do ser humano, quando eu coloco dessa forma, que ele é muito mais do que só aquele momento, daquela presença. Ele carrega com ele, né, todo esse mundo. E cada atitude que ele tem nessa vida, ele interfere nesse mundo. Então, o quanto nós somos autores desse mundo e também reativos a esse mundo. A gente está em constante interação e troca. Isso é muito importante que seja compreendido, porque isso vai dar essa dimensão, essa visão de homem, de como é que a gente olha o homem e como é que a gente olha o homem em relação. Se ele está em constante interação e esse mundo, leia-se, não é mundo só objetos, né? É mundo interação, é mundo relação. É relação com o outro, é em relação com a família, é em relação com os objetos também, né? Porque se eu altero, eu construo conhecimento, eu também vou adquirindo outros fatores e me empoderando desse todo, que eu estou construindo e sendo construído. Então, percebendo esse ser no mundo, vai ser importante eu olhar para a função, né? Vamos dizer assim, entender que essas partes que constituem esse ser, né, é muito maior do que a mera soma delas. A gente vai precisar entender essa função e como é que ele se ajusta com todo esse contexto. Então eu vou entender esse ser humano, né, dentro dessa cultura que eu falei, dessa forma de ser e estar no mundo, né, desse contexto histórico que ele vive, dessa família. E aí eu não vou poder olhar para isso de forma separada, tá? Catalogando, né, dissociado. Isso aqui é o homem na família, isso aqui é o homem na rua, né, no ambiente privado, no ambiente público. Não, né? Eu preciso entender a inter-relação que acontece dessas funções todas, porque isso é que vai estar construindo esse homem, essa forma dele ser e estar no mundo. E, ao mesmo tempo, vai estar modificando e transformando esse mundo. E aí a gente vai percebendo o caráter, né, importante de que, à medida que eu vou transformando, eu vou sendo transformada. Então, é uma interação que não acaba. E aí vamos pensar como é que é uma interação constante e pensar que a gente tem que ser de um jeito ou ter que ser de outro. Então, não há essa possibilidade, né? Quando eu coloco polaridades em que eu penso em que eu tenho que ser de um jeito ou ser de outro, eu acabo com esse caráter interacionista, né? E de possibilidade de transformação, porque eu deixo de ser fluido, eu fico paralisado, eu fico enrijecido, e aí não há saúde, né, possível de existir dentro dessa rigidez, certo? E aí a gente vai ter uma compreensão, começar a construir uma compreensão de saúde. A gente vai entendendo que essa teoria organísmica, ela vai funcionar, né, dentro da construção das influências e fundamentos, né, que constroem a teoria da gestalterapia como um alinhavo, né? É como se ela fosse dar uma sustentação e uma construção que vai amarrando mesmo todos os outros fundamentos, alguns que a gente já viu e outros que a gente ainda vai estudar aqui, certo? Porque se ela traz essa visão de homem, né, como uma totalidade, um organismo complexo, que eu preciso estar atento
a toda essa interferência que o homem tem no mundo e também recebe como interferência, né, essa interatividade, entende? Então, ela vai construir uma visão bem fortalecida e que vai ajudar a embasar a teoria da gestalterapia, certo? Porque ela vai ampliar as possibilidades desse homem, de como ele vai ser nesse mundo, né? Levando em consideração ao todo que ele faz parte. E aí, com esse olhar, né, de homem enquanto uma totalidade, né, e um ser no mundo, como pensar a questão da subjetividade? Né? Algumas abordagens trazem a subjetividade como algo que é interno, né, que é uma construção interna desse homem. E aí, qual o olhar da gestalterapia para a subjetividade? A partir dessa perspectiva de que o homem é um ser no mundo e é um ser de relação. Então, a gente não concebe esse homem como uma cisão do que é interno e do que é externo. É um homem como um todo. Então, essa subjetividade ela vai estar sendo construída a partir da relação desse homem com esse meio. E aí vai ser bem importante que a gente possa prestar atenção também a isso. E aí eu venho chamando sempre, né? Acho que a cada fala aqui eu venho chamando essa atenção, porque a teoria organísmica, a gente precisa compreender ela de uma forma muito intrínseca mesmo, né? Fazer parte, assimilar esse conteúdo, porque vai construir a nossa visão de homem. E aí vai ser a partir dela que a gente vai se relacionar com esse outro e consigo mesmo. E isso vai fazer todo o diferencial na formação de um gestalterapeuta. E aí, qual é a visão de homem, né, que a gestalterapia tem? E aí eu vou ler aqui para vocês. Né? A gestalterapia ela pensa o homem como um sistema complexo, em permanente interação entre as suas partes e o contexto, e em contínua transformação. Olhando, né, por essa perspectiva, a gente entende que quanto mais fluido for o funcionamento, maior será a harmonia entre todos os sistemas envolvidos. E aí foi isso que eu tinha colocado para vocês antes, né? Se eu sou um ser em constante relação e interação, não há como ficar parado, enrijecido. E aí não tem uma forma, por exemplo, de uma personalidade estanque, né? Fulaninho é assim, ou assado, como a gente costuma falar aqui do Nordeste, né? Ele tem um caráter, uma característica que é muito peculiar daquele fulaninho, mas que tem a ver com esse contexto de vida dele, né? Não é só porque é ele dentro daquele contexto que ele vive, mas aquilo dali não fecha possibilidades, ou não deveria fechar, certo? É apenas uma forma de ser e estar no mundo naquele momento, e que há possibilidade sim de mudança, de alteração, de construção, a partir do momento que ele se conscientizar da forma dele, naquele momento, e se possibilitar fazer diferente, porque todos nós temos essa possibilidade, já que estamos em constante interação e em transformação, ok? Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado das contribuições, e aí vamos observar, né, a nós mesmos, entendendo que o gestalterapeuta ele precisa experienciar, vivenciar essas questões e essa compreensão. Como é que você se percebe no mundo? Como é que é você no mundo? Né? Tenta olhar para o teu contexto, para o teu momento de vida. Qual foi o momento que tu nasceste? Né? Em que momento tu está hoje da tua vida? O que é que te cerca no teu contexto? Qual é a construção que você tem na tua família, né? Social, histórica, política? Por que tu pensou em fazer psicologia? Por que tu pensou fazer em gestalterapia? Por que tu está fazendo esse grupo de estudos? E o como está sendo para você fazer tudo isso? Né? Então, assim, vai se implicando nesse processo de perceber essas influências na gestalterapia a partir de tu mesmo. Né? Foi como a gente apresentou a biografia de Pelos. Ele passou e ele vivenciou esses fundamentos e foi construindo e embasando essa teoria que a gente está construindo aqui junto com vocês, um olhar, né, atual, trazendo as contribuições que a gente estuda, que tem na literatura, certo? De uma forma mais resumida,
para que vocês possam ir aprofundando nos artigos que a gente vai estar disponibilizando para vocês no site, ok? Então até o próximo encontro, e foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Um abraço!